Recebo agora nesta edição em videochamada Lúcia Leite, presidente da Associação Sindical Portuguesa de Enfermeiros. Muito obrigada pela sua presença. Surpreende-a esta situação de contaminação? Bom, surpreende-me a baixa qualidade dos serviços prestados. De facto, a esterilização dos dispositivos médicos que têm que ser reutilizáveis têm regras muito precisas e sempre foram controlados por enfermeiros nas unidades de esterilização internalizadas dentro de cada instituição. E, portanto, a responsabilidade pelos circuitos, o acompanhamento e o período de tempo entre a utilização e a entrega às tais centrais de esterilização era inferior a 6 horas. Isto não é a mesma coisa que lavar garfos e facas nas nossas casas, não é? E nós também sabemos que é um intervalo muito curto, 6 horas para esterilizar material tão delicado. É um intervalo curto, ele não tem que ser necessariamente esterilizado em 6 horas, mas a questão é que tem que haver, o material tem que estar mergulhado em detergentes enzimáticos, ou seja, há um circuito muito rigoroso, quer dentro da instituição, até que ele sai para a central interna ou externa, e todo o controle de qualidade que tem que ser feito. Todos esses equipamentos têm que ser inspecionados um a um, verificados, porque se objetivamente não estiver bem lavado, se houver algum resto, quando se coloca a elevadas temperaturas ou em determinados outros processamentos, ele vai ficar grudado, não é? No material, e depois será sempre extremamente difícil de higienizar. Ou seja, é preciso de facto que o controle deste material esteja entregue a quem de facto sabe que cuidados tem que ter, porque dependendo do tipo de equipamento, os cuidados a ter são completamente distintos. E depois há sempre uma tentativa de aumentar a produção e de achar que isto é a mesma coisa ou seja, quem olha de fora vê que é uma lavagem e não percebe o pormenor com que cada tipologia de instrumento tem que ser lavado. E, portanto, é preciso que hajam responsáveis. No caso, sempre foi entregue esta matéria aos enfermeiros e neste momento a prova é que, não estando entregue a enfermeiros, as falhas são mais do que muitas. Quando aumentamos o volume, também aumentamos os riscos de falha. E, portanto, o que está aqui em causa é, de facto, o controle de qualidade e entregar à responsabilidade de quem efetivamente sabe fazer este cuidado específico com cada um dos materiais. É muito importante perceber que qualquer cirurgia fica em causa, ou qualquer endoscopia, por exemplo, pode ficar em causa e o risco para o doente é elevadíssimo se não houver um cuidado básico nesta segurança e no ambiente seguro em que os doentes são tratados. Externalizar este tipo de serviços tem sido uma prática para baixar os custos, sendo que muitas vezes, quando pretendemos baixar estes custos, acabamos por os encarecer ainda mais, porque cada vez que temos uma cirurgia adiada por questões desta natureza, claro, o impacto acaba sempre muito por mais gerar outros custos humanos também. mais elevados. Há pouco falámos com Joana Bordalo Issa, da FNAM, que dizia que os médicos poderiam recusar-se a utilizar, poderiam e deveriam recusar-se a utilizar este tipo de materiais e denunciar. Da parte dos enfermeiros, qual é que seria a opção? Podem também recusar-se e deveriam fazê-lo? Sim, sim. Os enfermeiros têm pouco hábito de denunciar más práticas e inconformidades do material e até riscos de segurança. É um dever deontológico que têm, mas não têm esse hábito, até porque muitas vezes acabam por ser pressionados, sentem que quem denuncia é olhado de lado pelas hierarquias das instituições e, portanto, muitas vezes os enfermeiros evitam fazer isso.
mas eu recomendo que o façam, até porque, além de ser uma obrigação e um dever deontológico, estão a proteger-se a eles próprios e, sobretudo, aos doentes. E essa é uma responsabilidade que os enfermeiros também devem ter. É muito importante que se perceba que, se os profissionais não tiverem em atenção a qualidade do material, e eu posso dar-lhe um exemplo simples, uma tesoura que é utilizada com regularidade, perde o fio, perde a capacidade de corte para o trabalho que nós estamos a fazer. Muitas vezes isso põe em causa a qualidade do nosso trabalho, seja do enfermeiro, seja do médico, e portanto nós temos que rapidamente exigir que as condições do material que utilizamos sejam as adequadas. Caso contrário, estamos a pôr todos em risco e, sobretudo, não estamos a proteger os doentes. Quando nós tentamos disfarçar ou tentamos utilizar uma tesoura inadequada, olha, improvisando à portuguesa, estamos sempre a diminuir a possibilidade de que estes erros deixem de acontecer e que se exija, de facto, um controle de qualidade. Depois também há aqui uma questão que importa perceber, que é estas instituições têm, de facto, feito um controle destes contratos, ou não há ninguém que esteja a controlar efetivamente o contrato externo e a qualidade do material que nos é entregue? É que, supostamente, quando o material não está em boas condições, ele tem que ser substituído. E também nós temos uma outra questão que no SNS é muito recorrente. Há muita falta de material, há pouco material, poucas caixas para determinado tipo de cirurgias, o que significa que cada vez que uma caixa é inutilizada por qualquer um dos motivos, fica a faltar material. A faltar material para podermos prestar o serviço, e portanto é fundamental olhar para estes pormenores. Lúcia Leite, muito obrigada pela sua análise nesta edição e até uma próxima. Muito obrigada.